Queridos amigos, bom dia. Que os nossos benfeitores nos auxiliem nesta manhã, a fim de que possamos compreender o valor do Evangelho em nossa vida. Que as vibrações destes amigos queridos possam trazer para os nossos corações a paz necessária, a compreensão devida. Que nós tenhamos sempre força e coragem para refletir nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nas nossas rogativas. Nós estamos lendo o item aquele que se eleva será rebaixado, e hoje vamos ler o item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes replicou: É certo que bebereis o cálice que eu bebeis, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes se tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o nosso Divino Mestre possa nos auxiliar, trazendo-nos a paz, a alegria, o conforto espiritual. Jesus, dai-nos a lucidez para que o Evangelho seja para todos nós um roteiro de luz que há de nos dar o equilíbrio para as nossas escolhas e as nossas decisões. Que a paz, a esperança e a confiança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos dando início ao Evangelho nesse item de hoje, trazido por Mateus, vai referir a uma passagem do Evangelho bastante importante que vem falar sobre os filhos de Zebedeu. Jesus, nós sabemos que quando ele saiu para buscar os seus discípulos, ele foi encontrando com os pescadores, chamando Pedro, André, seu irmão, até que ele encontra com os filhos de Zebedeu, e Tiago e João, que já conheciam esses 2 as pregações do Batista, e já tinham ouvido na véspera algumas coisas de Jesus, e eles se tomaram de emoção. Eles estavam pescando, e o mestre, então, vá buscá-los, convidá-los, para que eles, se eles queriam, também participar do seu colégio apostólico. E eles são tocados pela força do amor que o Cristo irradiava. E aí, os 2 rapazes eram galileus, tinham um temperamento apaixonado.
Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, sincera era a sua alma. E então João, quando ele convida, João tomou das mãos do Senhor e beijava afetuosamente. Enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Nós vamos ver aqui, nessa narrativa de Humberto de Campos, que Jesus teve, desde o início, uma simpatia e uma similitude muito grande com o apóstolo João, que, na verdade, mais tarde foi o que viveu mais tempo, escreveu o Evangelho de João, é um evangelho muito afetivo, muito divino, assim foi até classificado. E Tiago, ele viu que tinha em Tiago, que ficou assim, ele aproximou do mestre e colocou à disposição para também fazer o trabalho que Jesus os convidava. Eram dois novos jovens que se tornaram discípulos ou apóstolos. Entretanto, como eles eram muito jovens, eles chegaram em casa e contaram para sua mãe o que aconteceu com o convite de Jesus. Nós vamos ver aqui que a palavra do Cristo já tinha uma expressão bastante viva, porque Jesus havia iniciado o seu trabalho com uma proposta muito séria, que ele havia implantado o reino de Deus. E na cabeça de muitos judeus, inclusive da esposa de Zebedeu, Sara, Salomé, nós vamos ver que Salomé logo pensou num reino de lugar, num reino de poder. Então ela procura Jesus. E ela vai, então, dizendo a Jesus que, que ela, aproximando do mestre, ela vai falar para ele numa situação bastante assim impositiva. Quando ela chegou, Jesus percebeu que ela queria falar com ele e pergunta para ela: o que queres? E ela então faz essa explicação que Mateus nos traz. Manda, disse ela, olha, a força de arrogância e também de ingenuidade desse espírito, né? Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento ao teu reino. Quer dizer, não era nem no coração de Jesus, no reino que ele estava, que ele veio para implantar. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nós aqui podemos perceber que Jesus, nessa doçura e na grandiosidade do seu espírito, ele pergunta para ela se eles poderiam beber o cálice que eu vou beber. Ele pergunta para ela. E eles responderam: podemos. Nem sabia, né, que o cálice estava dizendo sobre, não era um cálice material, o cálice do compromisso que ele havia assumido. E ele afirma que sim. Então, Jesus diz que eles poderiam até beber o cálice que ele bebia, mas, pelo que respeitava, assentar à sua direita e o outro à sua esquerda, conforme ela havia pedido, só Deus poderia concedê-los. Ora, nós sabemos que essa colocação de Jesus é uma colocação muito inteligente, né? Nós sabemos disso. Quem somos nós para falar se deixou de ser inteligente ou não pela nossa pequenez? Mas Jesus expressa isso de uma forma amorosa, mas ele via a intenção. Nós precisamos analisar quais são as nossas intenções. Nem sempre, amigos, nós temos pedido aquilo que realmente nós desejamos pedir. E aqui nós vamos ver que Jesus sorriu naquele gesto, né, bondoso dele diante daquela situação e diante daquela progenitora que ele entendeu
que era muito mais uma intenção de vaidade, reconhecendo que o instante não lhe permitiria mais explicações. E retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Isso é para a gente refletir, que muitas vezes nós falamos as coisas de uma forma precipitada. E o que aconteceu? Na postura dela de pedir manda, também ocorreu uma revolta, uma certa revolta naqueles outros, Pedro, André, que já tinham sido solicitados. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhe disse: as palavras de Jesus nós precisamos buscar na essência para ver quanto Jesus não tinha privilégio com ninguém, eram todos tratados de forma igual. E ele diz: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Tá vendo? Muitas vezes nós queremos uma posição de destaque, um lugar, e ele falou assim, que nesse momento em que nós nos encontramos, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Isso aqui é muito, mas muito importante que a gente reconheça o nosso lugar. Muitas vezes nós queremos aquilo que não é para nós. E nós nem sempre sabemos o que nós pedimos. E aí nós vamos ver que o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha só, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus, ele veio para servir o Pai. Ele veio para nos auxiliar. E na narrativa de Humberto de Campos, isso para nós é muito expressivo, porque ela fala uma questão que a gente pode perceber que, às vezes, uma mãe vaidosa poderia fazer, né? E ela chega em casa e conta para Zebedeu tudo aquilo que estava acontecendo. E o pai, com certeza, também ficou preocupado e foi saber o que era que estava acontecendo e que talvez a esposa não tenha lhe explicado, porque a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração que nós observamos hoje ao propósito só de pedir alguma coisa. E raros são aqueles que comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, que vão lá com, com desejo de servir a Jesus. E quanto maior é o conhecimento, maior também deve ser a nossa renovação dos valores íntimos, de todo o aproveitamento espiritual e das oportunidades que Deus tem nos dado, e nem sempre nós as compreendemos. E Zebedeu, ele tinha um conhecimento mais espiritualizado. Então ele diz, Zebedeu vai ao encontro do mestre, né, na casa de Simão, que sempre recebia todos com muito carinho. Zebedeu, então, olhando para Jesus, pede as suas explicações, e Zebedeu respondeu-lhe Jesus: tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Ele responde: não, Senhor, porque todos querem só o seu interesse pessoal. Nós ainda precisamos tomar muito cuidado com o que nós pedimos, porque, acima de tudo, nós devemos solicitar de todos compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. O que Jesus pensa de nós? Quando nós vamos a uma casa espírita pedir,
Será como é que nós estamos nos comportando? Então Jesus diz para ele, essa questão, quando ele fala, tu conheces a lei e lhes guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. E aí ele fala, que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados, trucidados ou banidos no berço em que nasceram. Com certeza, Jesus já sabia também que o seu final era um final de muita tristeza. E ele então diz: o pai de Tiago e de João ouvia humildemente e repetia: sim, senhor. E Jesus então continua: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. Ele tinha confiança, confiança na misericórdia do Pai. Então Zebedeu, todo respeitoso, diz para ele: o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. E Jesus, sorrindo, diz: a paz da consciência pura, a resignação suprema à vontade de meu Pai. Veja, nós temos de ter resignação acima de tudo, da vontade do Pai, que são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade de espírito, de uma resignação que é vício do sentimento. Ninguém quer trabalhar pelo bem, ninguém quer desdobrar, ninguém quer ajudar. Então é mais fácil a gente fazer sopa do que tolerar um irmão, do que a gente ser indulgente, benevolente. E ele diz: trago comigo as armas, para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Quais são as ferramentas que Jesus traz? O amor, o perdão, a caridade, a compreensão. E quando Jesus, então, vai nesse diálogo profundo com Zebedeu, até que ele diz assim: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número de vossos seguidores. Quando Jesus ouve essas últimas palavras, aumentaremos o número de vossos seguidores, Jesus respondeu. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é do número, é a da verdade e do bem. Então, queridos irmãos, nossa causa não é do número, é a mesma coisa que nós precisamos entender. Nossa causa hoje com a doutrina espírita não é aumentar os espíritas, é fazer com que nós espíritas nos tornemos melhores diante das oportunidades que o mundo tem nos oferecido, para que nós possamos esmagar essa serpente do mal que está dentro de nós. E aí nós vamos ver que todas as vezes que nós pensamos no Evangelho, pensamos também naquela pergunta de Zebedeu a Jesus: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Reflitamos nisso, queridos amigos. Nós precisamos do amor do Cristo para que a gente possa refletir na grandiosidade desse trabalho que, ora, nós estamos fazendo em nome da doutrina espírita, para que nós não venhamos a ficarmos desolados, abatidos, tristes, mas que nós possamos ter dentro de nós o bom combate, que Jesus possa nos auxiliar. E nesse momento sublime, nós temos a certeza de que jamais nós nos encontramos sozinhos.
E nesta hora peço a Jesus, em favor de todos nós, para que nós possamos receber o passe. Entre em contato com você mesmo, irmão. Faça suas súplicas. Peça a Jesus aquilo que realmente você necessita. Que a doce e inefável paz do Mestre esteja com todos nós. Jesus, fluidifique as nossas águas. Transforme estas águas em medicamentos para todos nós. Sustente a nossa fé e a nossa coragem. Obrigado, Jesus. Que seu olhar possa ser dirigido a todos os nossos irmãos que ora estão em dor. Que todos nós precisamos compartilhar esses momentos do Evangelho com aqueles os quais o nosso pensamento busca. Receba, irmãos, um abraço, as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.